Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição número 3, conheceremos no seu ponto número 1 a natureza da humanidade de Jesus, sua importância e registros bíblicos. No ponto número 2, compreenderemos a doutrina do docetismo, teorias da ilusão e possessão. E finalizando o nosso estudo no ponto número 3, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Ponto número 1 da lição: a natureza da humanidade de Jesus. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que trouxe nesta condição a perfeita validação da salvação da humanidade. A importância da humanidade de Jesus. A condição de Jesus ter sido ou não humano coloca em dúvida a aplicabilidade e a eficácia da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Isto em favor da salvação da humanidade, pelo fato de que se não tivermos a sua plena condição humana reconhecida, ou seja, Jesus encarnado, Jesus como homem, então Jesus não realizou uma obra substitutiva dos homens pecadores na cruz. E assim foi tão somente um Marte. A encarnação de Jesus foi fundamental, ou teve uma fundamental importância para unir a sua humanidade à sua divindade, de modo a alcançar em toda a sua plenitude a validade de seu sacrifício de morte na cruz do Calvário, em favor do perdão dos pecados, da salvação e da vida eterna para todo o gênero humano. Alguns registros bíblicos que confirmam a humanidade de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é o referencial de fé dos cristãos. E seus registros escritos, eles assumem um caráter absoluto de provas fundamentais de uma doutrina. Assim, tomaremos vários registros bíblicos como provas inequívocas e incontestáveis da humanidade de Cristo, a saber. Vamos falar inicialmente da concepção de Jesus, como prova de que ele se tornou carne, isto é, veio a este mundo na forma humana, ou seja, em nossa forma. Jesus, ele foi concebido num ventre materno da mesma forma que todo e qualquer ser humano, porém, com a diferença de que sua concepção não teve a participação do ser humano masculino. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E a bem-aventurada, a escolhida pelo Senhor para ser mãe de Jesus. Este fato coloca então a prova incontestável do Jesus homem. Isto é, Jesus existiu
neste planeta Terra na forma humana, como um homem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, nós temos então o registro bíblico desta concepção. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 1, 26 ao 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia-se estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Depois desta concepção, Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu na terra, passando pelo menos, ou seja, pelos mesmos ciclos de evolução da vida de um homem comum, necessitando de comida, de água, de descanso, sentiu dores, tristeza, alegria. Ou seja, Jesus viveu segundo as mesmas limitações de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, conforme as virtudes emocionais e intelectuais de qualquer pessoa, porém com a diferença crucial de que ele não tinha e não tem pecado. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então aqui vemos o desenvolvimento de Jesus após o seu nascimento. E aí ele foi crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 24, diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois por suas feridas vocês foram curados. Portanto, aqui prova da existência corporal de Cristo. O Verbo se fez carne. Jesus não apareceu de repente
de modo sobrenatural como uma entidade espiritual. Ele se fez carne, nascido de mulher, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aí nós temos registros bíblicos que comprovam o Senhor Jesus, o Filho de Deus, numa forma corpórea, encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A importância disso é que ele, como homem e como também um ser divino, ou seja, nestas duas naturezas, ele realizou a obra da salvação ou de salvação da humanidade. A tricotomia de Jesus. O ser humano foi criado por Deus, configurado como um ser tricotômico, composto por corpo, alma e espírito. E estes componentes possuem, então, o mesmo valor. Pois Cristo quer nos encontrar em sua volta gloriosa para arrebatar a igreja com corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 a 24, diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Jesus Cristo, na condição de sua humanidade, ou seja, Jesus, homem, ele tinha um corpo físico, alma e espírito, na mesma conformação de qualquer homem, de qualquer ser humano, quanto às suas necessidades. No corpo físico, as pessoas que conviveram com Jesus viram e tocaram nele, caracterizando a existência de um corpo físico, além de ter as mesmas necessidades biológicas de comer o alimento, beber água, descansar, etc. Ou seja, as nossas mesmas necessidades. Vários são os registros bíblicos que falam sobre este corpo físico de Jesus. Nós vamos aqui falar em apenas dois. Lucas, capítulo 4, versículo 2 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Lucas, capítulo de número 24, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: vejam as minhas mãos e os meus pés. Aqui é Jesus falando. Sou eu mesmo. Toquem e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo e eu tenho. Jesus também, em sua conformação tricotômica, aparece com a alma, ou seja, com a mente humana. Jesus na Terra teve virtudes emocionais, características da alma humana, tendo de certa forma se autolimitado temporariamente enquanto aqui esteve. Pois Jesus chorou, sentiu ira, angústia, tristeza, medo, compaixão, dentre outras características exclusivas do ser humano. Vários são os registros bíblicos que falam sobre
estas virtudes emocionais de Jesus. Vamos ler apenas uma. João, capítulo 11, versículo 35 diz: Jesus chorou quando ele chegou ao sepulcro de Lázaro. E com tanta compaixão, Jesus chorou, porque ele amava muito a Lázaro e a sua família. Jesus também, em sua conformação tricotômica, apresentava um espírito. Jesus, na sua forma humana, ele era dotado de um espírito, sendo este a porção imaterial também presente no homem comum. O seu espírito era o canal de comunhão entre o próprio Jesus e o Pai Eterno, que buscava neste, através da oração, a direção e a orientação para realizar a grande obra redentora da salvação. Finalmente, para comprovar a humanidade de Jesus, o Jesus homem, nós temos então Jesus, o Filho do homem. Em muitas ocasiões, Jesus Cristo foi denominado como Filho do homem, ou simplesmente como homem, revelando assim a sua humanidade, que era perfeita, sem pecado. Grande diferença é esta: nossa humanidade tem pecado, é pecadora, mas Jesus não tem pecado. E ele foi tentado a pecar pelo diabo, mas não sucumbiu à tentação, tendo em tudo dado o exemplo do homem perfeito que venceu a morte. Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus aqui se autodenomina como Filho do homem. Passemos agora ao item 2 da lição, a doutrina do docetismo. A grandeza e as obras que Cristo realizou suscitou entre vários grupos religiosos na igreja primitiva a descoberta de quem realmente ele era, abrindo espaços para diversas conjecturas sobre a sua essência, natureza e origem, especialmente no que concerne à sua humanidade. Uma das correntes teológicas que se difundiu com bastante força foi o denominado docetismo, isto no século II depois de Cristo, que negava a humanidade de Cristo, surgido dentre os gnósticos, que apresentavam então duas teorias. O docetismo apresentava e ainda apresenta duas teorias para a humanidade de Cristo, a saber, ou seja, negando esta humanidade. Nesta teoria, que é a primeira, a teoria da ilusão, nesta teoria os docetistas acreditavam que o Espírito de Cristo não possuía um corpo físico humano, e por isso era apenas uma ilusão, um fantasma, uma sombra, um aeon, que quer dizer um poder angelical numa aparência de corpo humano. Nesta base de crença, a crucificação de Cristo foi aparente, e como não havia um corpo humano em Cristo, não houve a efetiva morte de Jesus na cruz do Calvário, mas apenas uma morte aparente. E muito menos, não houve uma ressurreição do Senhor ao terceiro dia. E, consequentemente, não houve perdão dos pecados, salvação e concessão da vida eterna para a humanidade. Esta teoria herética fere frontalmente os pontos basilares da salvação em Cristo. Então, a teoria da ilusão, elaborada pelos docetistas,
diz que Jesus não teve um corpo humano. E o corpo que era visto pelas pessoas era uma aparência, era um fantasma, era uma sombra. Era um poder angelical que estava naquele corpo de uma forma, vamos dizer assim, fantasmagórica, de uma forma ilusória de ilusão. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 14 ao 23, diz assim a palavra do Senhor para refutar. O apóstolo Paulo para refutar esta condição. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que Deus ressuscitou a Cristo entre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Aqui Paulo refuta, então, esta teoria da ilusão dos docetistas. Temos também Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, só há perdão dos pecados para a humanidade por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus como homem, Jesus como um ser divino. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Portanto, aí está, vamos dizer assim, o contraponto da teoria da ilusão. Jesus tinha corpo humano e também uma natureza divina. E ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ou seja, realizou a remissão de nossos pecados, nos concedeu a salvação e a vida eterna. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, vencendo a morte, para que um dia também venhamos a ressuscitar pelo poder do Pai eterno. Uma outra teoria dos docetistas, entre eles, era a teoria da possessão. Nesta teoria, os docetistas acreditavam que o corpo humano de Jesus foi temporariamente possuído por um éon, um poder angelical, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, tendo este corpo humano sido abandonado pelo éon
no momento da crucificação de Jesus. Logo, não houve a ressurreição de Cristo, ponto basilar da fé cristã. E o corpo de Jesus foi apenas um instrumento de possessão e não uma realidade material da natureza divina e humana de Cristo. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versos 1 ao 6, refutou de forma veemente estas falsas teorias docéticas, pois a verdade é que Cristo se fez carne e habitou entre nós para realizar a sua missão de salvação e vida eterna para toda a humanidade. E o Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Isto confronta exatamente esta teoria de que Jesus viveu sob uma teoria da possessão, ou seja, possuiu um corpo a partir do seu batismo e que deixou esse corpo na crucificação, tornando então ineficaz a ressurreição, a realidade da ressurreição em Cristo. E o apóstolo João refuta dizendo isso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos então agora para o terceiro ponto da lição, que fala sobre a exegese do texto base da lição. Nesta lição temos como textos base 3 textos. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. E temos segunda carta de João, versículo 7, que nos mostra a defesa da fé cristã por parte do apóstolo João contra o docetismo. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz: O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João, nesta passagem, afirma que muitos discípulos, mas muito especialmente ele próprio, viu, contemplou e tocou em Jesus. Pois foi através de Jesus encarnado que o Pai eterno se manifestou para a salvação e vida eterna da humanidade. E por isso, crendo, o apóstolo João anuncia com uma plena fé o que ele viu e ouviu de Jesus, para que também nós tenhamos plena comunhão com o Pai eterno e com o Filho de Jesus Cristo. Mais um registro que comprova, então, a forma corpórea de Jesus. Jesus como homem, Jesus como Deus. João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 ao 3. E na segunda carta de João, capítulo 2, versículo 7, diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Na segunda carta de João, versículo 7, diz: Porque já muitos enganadores entraram no mundo,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João, nesta passagem, afirma que muitos discípulos, mas muito especialmente, melhor dizendo, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, o apóstolo João, neste segundo e terceiro textos, nos adverte sobre os enganadores e nos conclama a provar se os Espíritos são de Deus. Porque falsos profetas ensinavam que Jesus não veio em carne a este mundo para realizar a salvação do gênero humano, sendo estes falsos doutrinadores o espírito do próprio anticristo para tumultuar a fé e a igreja cristã. A verdade é que Cristo veio a este mundo nos salvar de uma forma humana, igual a nós. Ele sem pecado, nós pecadores. E por isso, ele foi à cruz do Calvário. E lá foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Perdoou os nossos pecados com esta ação. Nos concedeu a salvação e a vida eterna. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, conhecemos a natureza da humanidade de Jesus, enfatizada em sua importância e nos registros bíblicos que provam a encarnação de Jesus no que concerne a sua concepção no ventre de Maria, a sua composição tricotômica com corpo, alma e espírito e a sua condição como filho do homem. Compreendemos a doutrina do docetismo com as teorias da ilusão, o corpo humano aparente de Jesus, e a teoria da possessão, o corpo humano de Jesus foi possuído temporariamente por um poder angelical. E por fim, realizamos a exegese dos textos base da lição Shalom Adonai. Na próxima aula, vamos estudar a lição de número 4. Deus é triuno. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.